boa tarde. Estamos aqui iniciando mais uma série do programa Galucas Entrevista. Nós estamos ao vivo aqui, como de hábito. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, último dia do mês de janeiro. E hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui, eu quero fazer um introito aqui. Ele é uma pessoa, nasceu lá no Agreste da Paraíba, de família humilde, cidade pequenininha, Piancó, lá no Agreste da Paraíba. Cidade pequenininha, de família humilde, gente pobre, mas uma pessoa determinada. Sempre entendeu que era através do estudo que ele poderia se livrar, melhorar de vida, e ele fez isso. Ele foi para uma cidade lá do estado e estudou, formou-se em odontologia, é dentista, e depois veio aqui para o sul, fixou-se aqui em Foz do Iguaçu. Está aqui, eu acredito que mais de 20 anos, e é um vencedor. Não temos como reconhecer. Pessoa determinada. Ele se chama Francisco Lacerda Brasileiro. É o Chico brasileiro que todos conhecem, que está aqui em Foz esse período todo. Por isso, nós vamos conversar com o Francisco Lacerda, o Chico brasileiro. Chico, é isso mesmo que eu falei? Isso mesmo, Lucas. Agradeço o seu espaço aqui. Quero dizer que o que você comentou no início é pura verdade. Eu nasci realmente na cidade de Piancó, na área rural. Meu pai era um agricultor e saiu do campo justamente para dar oportunidade aos filhos terem acesso à educação. Foi aí nós fomos para uma cidade maior. Eu já tinha 7 anos de idade. E com isso, meu pai sempre dizia, não existe outro caminho senão pelos estudos. Senão você vai ficar catando algodão na roça a vida inteira. Tem que ser pelos estudos. E foi nisso que a gente apostou, foi isso que eu sempre acreditei, segui sempre o que meu pai me ensinou. E passo isso hoje para os meus filhos e para todas as pessoas. Muito bem. Através dos estudos é que a gente tem que... É a única maneira, né, Chico, de chegar lá, sem com dúvida. certeza. E você se formou fez odontólogo, é dentista, e veio para Foz do Iguaçu. Quanto tempo, Chico, que você chegou aqui? Estou há 20, cheguei em 90, aqui vai fazer 24 Você fez concurso para a prefeitura, né? Fiz concurso para a prefeitura, passei. Você é servidor público Sou municipal. servidor público, concursado há mais de 20 anos. Tá. O Chico, o que é esse interesse pela política aqui? Vamos relembrar o que o Chico foi aqui. Eu vou enumerar aqui as posições que o senhor ocupou. Se eu me equivocar, o senhor me corrija, por favor. O senhor foi 2 vezes vereador pelo PCdoB, aliás, um dos vereadores mais combativos da história do Legislativo, pelo menos enquanto estive aqui. Muito combativo. E depois o senhor saiu da Câmara e o senhor foi ser... que foi mesmo? Vice-prefeito. Vice-prefeito do Paulo McDonald. Foi eleito, não é isso? Exatamente. No primeiro mandato. Segundo mandato. No segundo. No primeiro, quem foi a vice? O vice era o Vitor Assi. Ah, tá. Que Que saiu para se assumir em Brasília. Para ser deputado federal. Muito bem. Então o senhor foi vereador 2 vezes, que é mais então? Vice-prefeito? Vice-prefeito e fui secretário de saúde. Secretário de Saúde. E mais recentemente candidato a prefeito. Perdeu a eleição para o Reni Pereira. Exato. Onde é que o senhor acha que vocês falharam na eleição? Eu tenho 2 momentos aí dessa eleição que eu quero conversar com o senhor. O senhor teve o apoio do prefeito que estava saindo, Paulo McDonald, do PDT, né? E o senhor candidatou-se. O que houve ali, o Chico? O senhor acha que perdeu a eleição por quê? O senhor teve apoios importantes. Por exemplo, o PT de Foz, na pessoa do Jorge Samek, te apoiou. Sim, todo o PT. Todo o PT da região. Por que o senhor acha que perdeu? Já fez uma meia-culpa? Nós tivemos grandes apoios, Lucas. Grandes apoios, pessoas importantes, um grande apoio popular também. É tanto que nós saímos, as pesquisas no início da campanha, nos colocava com 17%, 18%. E nós chegamos a 45% no final da campanha. Isso. Esse crescimento se deu justamente pelo trabalho que a gente já tinha feito, que foi exposto na televisão, os apoios que nós recebemos, como o prefeito Paulo Samek e tantas lideranças que nos apoiaram, e esse diálogo com a população, mostrando para frente o que era possível fazer após aquele momento da eleição. Eu acredito a nossa derrota, primeiro, um sentimento nacional
o momento do Brasil era momento de mudança. As pessoas queriam, não tinha motivo, as pessoas não diziam assim, eu não voto por isso, por isso. Não, vou mudar um pouco. Sim. Eu quero fazer uma experiência nova, eu quero conhecer um outro administrando. Até Perfeito. porque o nosso grupo estava na administração há 8 anos. 8 anos. É natural. Sem dúvida. É natural que as pessoas queiram ver experimentar outro modelo. Então, e isso ocorreu não foi em Foz só. Ocorreu em Curitiba, sem dúvida, aonde o Beto Richa, com ocorreu, seu candidato, inclusive em São Paulo. Ocorreu em São Paulo. Com a mudança, o PT ganhou as eleições. E ocorreu em várias partes do Brasil. É verdade. Então, temos que chamar atenção para isso. Existe um processo, um sentimento na sociedade de mudança. Concordo com você. Embora, muitas vezes, essa mudança seja para pior. Que eu acredito que está ocorrendo em Foz do Iguaçu. Foi uma mudança para pior. Mas existe esse sentimento dentro da sociedade que quer algo mais. Quer buscar sempre avançar nas políticas públicas. Outro fator que eu vejo que foi preponderante foi quando o nosso opositor, que ganhou a eleição, ele apresentou propostas fantasiosas, propostas que, no meu ponto de vista, não seriam cumpridas, mas conseguiu chegar na população que já estava com um sentimento de mudança, né, que queria experimentar algo novo. E captou aquela mensagem através de propostas como vamos implantar uma UPA no Porto Meira em fevereiro. Não implantou e está aí, mas ganhou votos com isso. Nós perdemos no Porto Meira por mais de 3 mil votos, justamente por essas propostas que o povo acreditou e que não se realizou. O senhor fez quantos votos? Eu fiz 63 mil votos praticamente. E o René fez quantos? 75. Foi 12 mil votos a 12 mil votos de diferença. Mas, paciência. A eleição é assim. Não, a eleição se ganha e se perde, né, Chico? Exatamente. Vamos falar do momento atual. Eu já ganhei 3 e perdi 3. Então o senhor está empatado. Então estou empatado. Chico, vamos falar aqui da sua nova... O senhor tomou uma decisão recentemente, né? Depois de muito tempo. O senhor foi presidente estadual do PCdoB. Sim. E durante muito tempo o senhor presidiu os comunistas aqui em Foz, não é fato? Sim. E quando se falava em PCdoB, não tinha, o PCdoB, de uma forma ou de outra, aqui em Foz, está intimamente ligado à sua pessoa. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu fazia entrevista também numa outra televisão, TV Fronteira, sim, do Grupo AOG do Prado, lembra-se? Eu te entrevistei lá, há uns 15 anos atrás. Lembro, Você já era... era vereador na época. E presidindo o PCdoB. Bom, enfim, o senhor largou o PCdoB e assinou ficha no partido do Gilberto Kassab, o PSD. Sim. O senhor hoje está no PSD. Sim. Que aqui em Foz tem as pessoas do Vanderlei Teixeira, é o presidente. Nós temos lá aquele que foi secretário de esporte do Paulo, como é que chama ele? O Emerson Wagner. Emerson Wagner, tem o senhor, alguns nomes ilustres. E o senhor, ao trocar de partido, o que o senhor tinha em mente? Lucas, o momento político exigia isso. O momento político. Mudar um pouco, né, Chico? Nós sentimos isso na última eleição, quando eu fui candidato a prefeito. O PCdoB, eu sempre vou agradecer. O que aprendi na política foi através do PCdoB. Os ensinamentos... Quantos anos o senhor ficou lá? Eu fiquei 30 anos filiado ao PCdoB. Nossa! O senhor se filiou no PCdoB aonde? Na minha juventude, lá no Lá na Paraíba? Isso. Eu era estudante secundarista. Você então, Chico, 30 anos no Partido Comunista? Eu com 16 anos de idade, o PCdoB era... Quando o senhor chegou a Foz, o senhor já trouxe essa marca do... Sim, eu já vinha com a militância política dentro da universidade e vinha dentro do movimento estudantil secundarista. Muito bem. Desde a pastoral, inclusive, que eu atuava. Então, já era filiado ao PCdoB. Chegando aqui, nós fundamos o PCdoB, criamos um núcleo e depois o partido foi crescendo, elegeu vereador e até hoje tem essa cadeira na Câmara Municipal. Então, um partido que tem consistência, um partido que tem história. Mas só saiu do partido. Saí, exatamente, eu vou chegar nisso. Na última eleição, Lucas, eu vi o seguinte: quando você está num partido que tem um tempo de televisão pequeno, digamos, você tem que negociar tempo de televisão. Verdade. Você tem que atrair partidos maiores, porque se o tempo de televisão for pequeno, muito menos chance você tem numa eleição.
Então aí você começa a fazer acordos para... precisa desses partidos grandes, e aí fica muito mais difícil. Então, hoje, eu observei o seguinte, para a gente buscar atuar não na questão estratégica final. Os partidos políticos, ideologicamente, têm uma estratégia final, digamos, o socialismo. Mas o socialismo é uma estratégia de anos. O que nós estamos observando aqui na prática é a vida política, a vida pública, o resultado da política pública. Diante desse resultado, da necessidade da gente apresentar o aperfeiçoamento da política pública, no meu entendimento, a gente tem que buscar esses partidos que consigam congregar forças para possibilitar a gente exercer essa política pública. Não significa que é só o PSD. Tem outros partidos, o PT é um grande partido, como o PCdoB, Eu escolhi o primeiro, o PSD, porque aqui em Foz foi um partido que nos apoiou. É um partido novo que... Quantos militantes na cidade? Militantes mesmo. 200 filiados. Pessoas, exatamente. Então, não é a minha vinculação a B ou C. Eu estou em um partido que me dá a oportunidade, dá liberdade de dizer, Chico... Você... E a troca sempre é alvissareira, né, Chico? Oxigena, não é verdade? Oxigena, você não está trocando para fazer nenhuma... Tá certo. Nós vimos aqui desculpa interrompê-lo, nós vamos para o comercial, mas eu vou falar um pouquinho, porque eu gosto muito de falar também. Tem gente que fala que eu não deixo o convidado falar, aí eu falo assim, mas o programa é meu. Chico, quem trocou de partido recentemente também foi a Nancy. A Nancy Rafainha Andreola, um abraço para a Nancy, foi minha entrevistada um dia desse, candidata à Assembleia Legislativa. Ela largou o PDT e entrou no PPS. Isso eu acho que é normal, é da política. Isso. Desde que isso não seja pelo lado nocivo, de sem fazer dúvida, grandes acordos, acordo que seja prejudicial. Então, no sentido, o PSD é um partido novo, aqui na cidade, ligado a pessoas que nos apoiaram na última campanha, então nós não estamos mudando de lado. É o mesmo lado, é o mesmo time. E não foi uma mudança radical, né, Chico? Não, de forma nenhuma. Chico, desculpa interromper, vamos agora fazer um breve intervalo. Este aqui é o Chico brasileiro, todo mundo conhece o Chico na cidade. Figura pública marcante, né? Foi vereador 2 mandatos, foi vice-prefeito, foi candidato a prefeito. É o meu convidado de hoje. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Com Foz, que pode ser acessada no canal pela NET ou pela TV Vivo. E quem não tem nenhum desses dois, eu tenho o hábito também de pegar a entrevista depois, a gravação, coloco lá na minha página, fica o link, né? E as pessoas podem assistir através do hlucas.com.br. Vamos para o comercial. Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós.
Estamos de volta aqui conversando com o Chico Brasileiro. Ô Chico, quais são os seus planos? Naturalmente, ao passar no PSD, passar para o PSD, você tem em mente, naturalmente, qual é o próximo passo seu? Você imagina que vai candidatar a ser deputado. O PSD tem um plano, um projeto de lançar candidaturas aqui na nossa região para a Assembleia e para a Câmara Federal. Pois não. Claro, Lucas, que eu tenho defendido isso. O que é que eu estou defendendo? Que os partidos tentem enxugar o número de candidatos para que a cidade possa ter mais representação política. Certo. Então, se nós lançarmos um candidato a deputado estadual, nós poderemos e deveremos recuar no lançamento de uma candidatura a deputado federal. Justamente para que nós tenhamos menos candidatos. Porque imagine se cada partido lançar um estadual e um federal. Fica complicado. Difícil. Fica. Difícil de eleger. Sem dúvida. Então, nós estamos trabalhando com essa ideia. Estou defendendo essa ideia dentro do partido. O partido apoia essa ideia. E o meu nome hoje está sendo sugerido mais para deputado estadual. Estadual. Porque você sabe que a campanha deputado estadual, ela tem um foco mais aqui no município, nos municípios da região, enquanto que uma candidatura a deputado federal tem que atingir praticamente todo o Paraná para você ter viabilidade de se eleger. Sem dúvida. E eu sei que o nosso foco é Foz do Iguaçu e os municípios aqui, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Itaipulândia. Quantos votos, região. Chico, o PDS, né, o candidato do PDS necessitaria? O PSD, nós estamos trabalhando de 30 a 35 mil votos. É uma legenda baixa. Não é muita coisa. É uma legenda baixa. Consegue chegar, Chico? Tem chapa própria. Com 35 chega lá? Nós temos em torno de 50 nomes, 50 candidatos com chapa própria no Paraná inteiro. Nesse nível de 25, 30, no máximo 35 mil votos. Não é muitos votos, né, necessário. Não. Eu tenho certeza que Foz do Iguaçu tem condições de eleger tranquilamente. Sim. Aliás, Foz já elegeu, uma época, nós tínhamos aqui 2 deputados, que eram o Espada e o Dobrandino. Sim. E outro momento nós tínhamos 3 deputados. Reni, o Chico e o Dobrandino. Ou seja, nós temos espaço para eleger até 3 deputados 3 estaduais e, quiçá, um federal. Ou 2 federal, com certeza. Então, basta que a gente use da inteligência política, basta que os partidos colaborem. Não haja tanto autofagismo. Exatamente. Porque você tem aí pessoas aí, desculpe, mas você tem pessoas que já estão se lançando agora. Eu citei esses dias aqui, vou só voltar. Tem pessoas aí que não têm a menor condições, Chico, de fazer nem 5 mil votos aí, já está se lançando. Mas a cidade já perdeu muito com isso, Lucas. Já perdeu muito com isso. E hoje a gente sente que os empresários, que os estudantes, que os professores, os movimentos organizados estão mais maduros. Eles não vão apostar em candidaturas que são lançadas simplesmente para outros projetos, né? Querem candidatos eleitos e querem, acima de tudo, candidatos com compromisso com a cidade. Você observa o seguinte: quantas bandeiras nós temos aqui em defesa da cidade há mais de 20 anos e nunca saíram do campo. É verdade. Porque, na verdade, a prática política tem sido errada, Lucas. A prática política, primeiro, às vezes alguém se elege para seu projeto pessoal ou para o projeto do seu partido. Nós temos que pensar num projeto, assim, qual é o compromisso desses representantes, independente se vai ser A, B ou C. Se nós elegermos 3 deputados estaduais, nós temos que ter o compromisso de atuarmos unidos em defesa das bandeiras de Foz do Iguaçu. Nós não podemos ficar numa cidade que seja considerada, essa história que a cidade é fim de linha, que isso não acontece. Da Moamba. Não. Nós temos que trazer aquelas questões que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Nós temos que entender que nós estamos ao lado do Paraguai, que está crescendo 14% ao ano. Isso, um maior crescimento do planeta. Uma explosão de crescimento. E que esse crescimento ele pode também ser para Foz do Iguaçu, pode impulsionar a fronteira como um todo. Basta que nós tenhamos políticas de integração coerentes. Ou seja, a safra que passa por aqui. Por que a safra hoje, o soja e outros produtos estão indo pela Argentina? Porque nós não temos um braço da Ferroeste.
É verdade. Por que a Ferroeste não saiu, o braço de Cascavel, ela vem até Cascavel e não chegou até Foz do Iguaçu? Por falta de mando político, né, Chico? Me parece, representação. Infelizmente, a representação política da cidade não conseguiu trabalhar isso de forma eficiente. Então, nós precisamos colocar na cabeça dos nossos representantes, e esse é um compromisso que tem que assumir com Foz do Iguaçu, não é só com os partidos. Nós temos que ir para lá para buscar trazer essas bandeiras para a cidade. Verdade. Fazer acontecer. E não é só essa da Ferroeste, é essa questão da integração. Aí tem que ver o projeto de desenvolvimento. Essa integração de intermodal, o município tem que estar muito presente discutindo isso. Da Lagoaíra agora vai sair um intermodal trazendo a soja do Mato Grosso, que vai vir para Paranaguá, né? Vai sair ali um braço da Ferroeste até Guaíra, depois vai para Paranaguá, ou seja, e Foz do Iguaçu está aqui. Eu acho que nós pensamos pequeno aqui. É isso. E nós estamos isolados. Nós não temos bandeiras, as bandeiras aqui são umas coisinhas meio medíocres, né? Eu acho, praticamente, eu fico aqui observando, a gente não vê surgir novas lideranças e sempre aquele discursozinho, café com leite. Ô Chico, vamos lá no seu partido, no PSD, vocês têm um figurão lá, que é o Malucelli, né? Um milionário. Peso pesado, Malucelli. Peso pesado. Dono de quase tudo que você imaginar, ele tem. De banco para frente, né? É um empresário de muito sucesso, milionário, que está no PSD. Inclusive, já ouvi dizer até que ele poderá sair pela disputa do governo do Estado. Tem ele, que é o Malucelli, é um dos cotados. Nós temos também aquela deputada federal do PV, que parece que pode sair. E temos Rosane Ferreira, né? Rosane Ferreira. Temos também um candidato do PSOL lá em Curitiba. Então nós já teríamos 3. Com a Gleisi Hoffmann do PT, 4 e o Requião pode ser. Alguém do PMDB provavelmente vai ser, tudo indica que é o Requião, porque o Requião é o dono do PMDB no Paraná. Ele passou a mão no partido e botou debaixo do braço. Parecia até o outro aqui que tinha aqui na fronteira. O PMDB aqui na fronteira também teve muito tempo que teve dono, lembra? E agora mudou. Mas enfim, nós vamos ter uns 5 ou 6 candidatos ao governo do Estado, né, Chico? É isso? Deveremos o Malucelli vai sair? Ele já falou para você? O PSD está discutindo um projeto para o Paraná. E esse projeto é justamente inovando, lançando candidatura. O partido que não lança uma candidatura, principalmente ao executivo, ele não debate as suas bandeiras. Ele fica esquecido, né? Fica esquecido. Vocês têm candidato a senador? Então, a dupla que está se formando é o Malucelli para candidato a governador. E o vice dele? E o vice está discutindo com os outros partidos. E Senado? E Senado, Eduardo Ciarra. Bom que candidato. Hoje é deputado. Ele está no terceiro mandato de deputado. Eu conheço o Eduardo Ciarra, um belo de um deputado. Atuante, né? Então hoje ele é foi secretário do Lerner. Ele é deputado federal, Isso. Mas não vai mais disputar a reeleição. Vai tentar o Senado. Vai tentar o Senado. Então, agora em fevereiro, o PSD vai fazer um encontro aqui, dia 21 de fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. Para ouvir exatamente as propostas de todos os setores da cidade para esse projeto Pensando o Paraná. Tá certo. Porque o desenvolvimento ele não pode ser pensado a partir de Curitiba. Ele tem que ser pensado das micro-regiões que nós temos no estado. Sem dúvida. Então, as candidaturas do PSD vêm justamente ouvir essas lideranças, ouvir as propostas, formatar um plano de governo para que a gente possa sair dessa mesmice aí que sempre encontra no Paraná com candidaturas que apresentam geralmente os mesmos planos. Ô Chico, o que você está achando aí? Você teve 8 anos na Assembleia aqui, desculpe, na Câmara Municipal, 8 anos, você conheceu aquilo ali bastante de perto. O que você está achando um ano dessa nova legislatura, aqueles nossos 15 nobres edis ali? Faça uma avaliação. Lucas, eu não quero fazer uma avaliação de vereador de uma legislatura comparando com outras legislaturas. Mas eu quero fazer uma análise do legislativo como um todo. No Brasil, o legislativo no Brasil, infelizmente, isso é do Congresso Nacional até as câmaras municipais, passando pelas assembleias, elas não exercem o papel de poder legislativo. Não?
Não exerce. Por que não? Porque já se diz, é poder legislativo. Porque o modelo político do Brasil, o modelo político está errado. Está falido? Está falido, esse modelo está ultrapassado. Mas o que é que então? Nós vamos trazer a monarquia de volta? Não, não é a monarquia. Não é a monarquia. O que é que nós teríamos que fazer? O que nós precisamos é que... Não, Parlamentarismo? Não o que é que seria, o modelo, Chiquinho, então? O modelo pode ser o presidencialismo, tranquilamente, até porque o parlamento brasileiro hoje, se a gente der mais poderes ao parlamento brasileiro, infelizmente vira uma mesa de negociação. Não, e o parlamento brasileiro hoje, você faz pesquisas aí, é um dos menos que o povo acredita. Quem né? que manda no parlamento brasileiro, infelizmente... Só meia dúzia de políticos. Sarney, Jader Barbalho, Renan Calheiros. Então, são um pessoal que incrustou ali e não sai mais. Isso não ajuda a democracia. Não ajuda. Pelo contrário, atrapalha. Mas eles são eleitos todas as eleições. Ninguém tira essa gente de lá. Por isso, quando eu falo de mudança, mudança do projeto eleitoral do Brasil, do projeto político brasileiro, é isso. Por que se elege os mesmos? Por que Por causa dos currais eleitorais, né, Chico? Você mesmo veio lá do interior, você sabe que lá funciona assim, não é assim? Mas existe eu vim do Maranhão agora e presenciei, eu tive lá 15 dias, só um instantinho, fiquei 15 dias no Maranhão. Fui lá passear e tudo, fiquei lá observando. Todo lugar que você passa é o Fórum Sarney, o MP Sarney, o Mercado Sarney, o Cinema Sarney. Tudo é Sarney. Na beira da praia, você anda para lá, uma pobreza que dá, uma pobreza de fazer chorar. Mas o povo pobre. E ali na beira da praia eu vi lá 3 ou 4 apartamentos triplex. Me chamou a atenção, vi do fumê, né? Primeira coisa que eu vi, mas um contraste, uma cidade cheia de pobreza, é aqueles 3, 4 duplex lá, triplex, junto. Falei, de quê? Da família Sarney. E aí fizeram. Mas e eles, Lucas, e isso aí é assim. Eu estou ilustrando aqui com o Sarney, mas nos estados, nos municípios, é a mesma coisa. Também tem seus Sarneys da vida. Lógico. Não é? No Brasil inteiro. Então vamos trabalhar uma questão. O modelo que eu falo que está falido é o modelo de eleição. Teria que mudar como, Chico? Esse modelo de financiamento de campanhas eleitorais... Você acha que tem que ser pública? Claro. Eu também acho. Nós não temos que ter financiamento público. Não temos. Porque o banqueiro enfia dinheiro no candidato dele, a construtora enfia dinheiro. Toda eleição, quem é que financia campanhas eleitorais? Construtoras e banqueiros. Construtores, todos. E porque depois as obras, ele vai dar a obra por quem financiou. O sistema é viciado, eu concordo. E os banqueiros e as grandes empreiteiras, os grandes negócios do Brasil, financiam campanhas, elege o parlamento. E depois quer os favores. E não muda nada no Brasil. Eu acho que assim não vai mudar. Você tocou num ponto curioso. O financiamento público de campanha é um grande avanço. Mas não passa lá no Congresso, porque as pessoas lá não querem cortar na própria carne. Os próprios políticos. Os próprios deputados e senadores. Por isso que não avança. Então, tem que surgir do seio da sociedade. Aí é o papel da OAB. O que você achou daquele movimento que eclodiu no Brasil, de junho do ano passado, que o pessoal, por causa de uma tarifinha começou pequenininho, aquele problema da modalidade lá em São Paulo, que explodiu, né? Chegou a levar 100 mil pessoas, mas de repente, do mesmo jeito que nasceu, aquilo acabou. Foi meio que frustrante, não foi? Vai ter intervalo comercial, dona Cris? Me avisa, viu? Mas o recado foi dado. O recado foi dado. Foi um recado, né? Um recado. Eu falei no início aqui que existe no seio da sociedade um sentimento de mudança. Isso é fato. Para onde vai essa mudança, ainda talvez falte achar o caminho. Falte uma definição do norte. Mas há um sentimento de mudança. E naquele momento ali, o sentimento de mudança foi canalizado para movimentos sociais, Copa, gasto com Copa, enquanto que a saúde é um desespero no Brasil inteiro. Aquela turma deu um recado, né? Então deu recado, as coisas não estão boas, não adianta a gente acreditar que o Brasil... Dona Dilma ficou apavorada, apesar hein? de grandes avanços... Dona Dilma ficou apavorada. Nós temos hoje mais pessoas consumindo, nós temos que reconhecer isso. O Brasil avançou, mas não podemos também achar e nos acomodar e dizer que o Brasil está uma maravilha. Não está não. O Brasil está precisando ir mais além nas reformas. É verdade. Muito mais além. E principalmente
principalmente os poderes, o legislativo e o executivo, onde os gastos públicos terminam aviltando a população. Porque você vê Congresso Nacional, assembleias e tudo mais, com gastos enormes, afrontando a falta de medicação, a falta de hospitais, a falta de leitos. Então a sociedade não aceita isso. Vamos fazer mais um. Eu estou conversando com o Chico Brasileiro, vamos fazer mais um intervalo e voltamos no último bloco, por favor. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Tá. Ô Chico, então o Nilton Bobato é que ficou no PCdoB no segundo mandato, né? Sim. Ele é ativo, né? É ativo. O Nilton Bobato foi eleito em 2008, primeiro mandato. Foi reeleito agora. É o presidente do PCdoB. Isso, no município. No município, né? E o estadual é o Gomide. Ricardo Gomide. Secretário de Esporte do Beto Richa? Não, ele foi secretário de esporte do Requião. Do Requião. Do Requião. Tá. Hoje ele está no Ministério dos Esportes. O PSD tem secretário do Beto Richa no governo do estado? Tem. Quem que é? O secretário de esportes atualmente. É do PSD? É do PSD. Como é que ele chama? O Roman. Ah, o Roman. O Roman. É de vocês. Foi árbitro de futebol. Sim. Roman é tradicional, é conhecido. A tendência do PSD é ir com a Dilma ou com um candidato que poderá sair, provavelmente o Aécio Neves. Vocês vão apoiar quem? A nível nacional, o partido já reuniu os diretórios e anunciou o apoio a Dilma. Aí vai com a Dilma. Vai. Já está decidido. Já definiu com o presidente nacional é o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab. Aquele que falou que o PSD não é de esquerda, não é de direita e nem de centro. E nem de centro. Ele é... O Gilberto Kassab é uma figuraça. Foi prefeito de São Paulo, né? Foi prefeito. Agora, é interessante o PSD, Lucas, assim, um partido que tem, digamos, a UGT, que é uma central sindical, é um dos grandes braços do PSD. É muito forte dentro do PSD. É uma central sindical que o PSD ele nasceu aparentemente pequenininho, ele cresceu. Quantos deputados federais vocês têm? Hoje tem 45 deputados federais. E senador? Não tem nenhum senador? Tem. Quem é? Tem 3 senadores, tem vários. Ele é um partido... Tem 2 governadores. Que são de onde, Chico? O da Amazonas e tem o de Santa Catarina. É de Santa Catarina. Tu é do PSD? PSD. É o Raimundo, né?
Raimundo. E lá no Amazonas é o Amazonino ou não? Não. Mas são 2 governadores que vocês têm? 2 governadores. É, um partido de peso. É um partido que cresceu muito, até porque ele recebeu liderança de todos os partidos. Sim. Desde deputado do PCdoB da Bahia, que foi para o PSD, do PMDB, do Aqui no PSDB, Ele recebeu o Eduardo Seara. Vários partidos foram para o PSD. Então ele não é um partido, quando o Kassab fala isso, eu entendo que ele quer dizer o seguinte: não é um partido com a cara de esquerda. Não, e ele foi. É um partido. É um partido que tem uma palavra que resume: partido plural. E você quer saber de uma coisa? Essa coisa de esquerda, direita, isso ficou um tanto quanto batido. Até o próprio PT. O Lula mesmo já falou. Quando o PT nasceu, ele era essencialmente um partido de esquerda. Hoje você não pode dizer que o PT é um partido de esquerda. Esse negócio, a ideologia de esquerda ou direita, acho que isso não funciona mais, né? O foco hoje, Lucas, o foco é política pública eficiente. Sem dúvida. É buscar isso. Os partidos têm que aprimorar isso. Tem que buscar estudar, elaborar, entender como se implanta uma boa política. E trabalhar em benefício da comunidade, do povo. Diminuindo um pouquinho a corrupção, né, Chico? Corrupção no Brasil está demais, não está? Tem que reduzir. Está demais. Agora mesmo nós fomos surpreendidos, hoje nós fomos surpreendidos, o ministro Padilha, veja você, um dos ministros de maior expressão da Dilma Rousseff, né? Padilha lá, que está se preparando para se candidatar ao governo do Estado, vai disputar o governo do Estado de São Paulo, o Padilha. Botou o pai lá numa ONG, o pai tem uma ONG, né? Descobriram que o pai recebia lá uma mixaria, 100 e poucos mil reais, do pai. Mixaria? Mixaria, né? Porque considerando as cifras aí que a gente veio, e de repente o pai do Padilha estava lá mamando na tetinha. Tá na Folha de São Paulo, tá em tudo que é imprensa do Brasil e tá aqui na minha boca, eu tô falando. Porque é um fato que pegou ele lá de calça curta. E agora você vê, isso vai ser explorado. Ele rapidinho desfez o contrato com a ONG do pai, mas pegou. E não deveria ser assim, né, Chico? Aquilo que nós comentávamos antes. O Brasil, o sistema político está tão deteriorado que não existe limites. É verdade. Os limites hoje estão sendo colocados justamente pela força da sociedade. A sociedade está tentando coibir esses limites. E esses movimentos é importante justamente para isso. Até porque a lei, ela tem suas nuances. A lei tem entendimentos e entendimentos sobre a lei. Uma lei que hoje é julgada, que se entende como inconstitucional, daqui a pouco o Supremo diz que não é inconstitucional. Sem dúvida. Ou uma prática que hoje é feita, daqui a pouco não pode ser feita porque é inconstitucional. Então, nessas nuances todas, muita gente se aproveita e termina as práticas políticas aí que a gente tá vendo no Brasil afora. Eu acho que esse é o ponto principal da revolta da população. Porque isso está esgotando os cofres públicos. Você pega os orçamentos de prefeituras, de Estado, da União, um grande orçamento, mas você vê a política pública deficitária. Os serviços são ruins, né? Os serviços não são serviços à altura de um país que tem a riqueza como o nosso. Que tem Somos a sexta economia do planeta, né? 6º país mais rico do mundo e com serviços sofríveis. Né? Você vai aí, todo dia a gente vê nas televisões, os pacientes em macas, em corredores de hospitais ali, né? Nos corredores, ali recebendo soro, o cara segurando o próprio soro. E um país rico, você falou muito bem, somos um país rico, uma economia, estamos com um PIB aí beirando os 3 trilhões de dólares. O Brasil é um país respeitado no mundo inteiro. Ô Chico, e aqui em Foz, você acha que hoje nós temos 7 ou 8 faculdades aqui, 2 ou 3 universidades, de uns anos para cá, parece que o perfil da cidade está mudando. Com certeza. Tá? Você acha? Está mudando. Chico? E você acha que esse parque universitário que se foi implantado aqui, até pouco tempo atrás nós tínhamos 1 ou 2 faculdades, hoje temos 7 ou 8. Isso na sua visão, isso é um ponto, é um divisor de águas? Isso é a grande mudança que a cidade... Esses jovens que estão saindo das faculdades? Está vendo e cada vez mais vai ser fortalecido esse pensamento universitário, esse pensamento mais elaborado. Porque olha só, Lucas e telespectadores, você tem um curso de administração em praticamente 3 faculdades ou universidades da cidade,
esse curso discute política pública, discute política social, as políticas sociais, as políticas ambientais. Você tem curso de direito, vários cursos de direito na cidade. Você tem diversos cursos de nossa engenharias cidade, ambientais, área de saúde, que discute o meio ambiente. Tudo esses isso cursos vai abrindo, né, um universo. Você está formando Sim. pessoas que, na verdade, vão ter capacidade de interferir no processo de Sim. desenvolvimento da cidade. Sem Ou dúvida. seja, quando ele ouvir um político falando alguma coisa, ele vai dizer, opa, mas espera aí, como é que é isso, velho? Não vai votar simplesmente porque o político foi lá na TV e falou que vai ser assim. Então ele vai questionar, ele vai participar. Então... eu queria te perguntar, aproveitando aqui, nós estamos quase terminando. Vamos para um fato marcante durante a última eleição, que foi aquela questão, quando o Reni saiu com você, o Reni sempre saiu na frente, não é fato? Foi. Está aqui conosco o jovem assessor do jornalista, o Marcelo Freire, que eu agradeço a visita, viu, Marcelo? Está nos visitando aqui no estúdio também, que acompanha o Chico, da assessoria. O Marcelo é um dos nossos jovens recém-formado, saído da faculdade da UDC, jornalista. Obrigado pela visita. E nós vamos rememorar esse fato. Lá o Reni saiu, toda a pesquisa estava o Reni, sempre ali na dianteira. E de repente, faltando algumas horas para começar a votação no domingo, no sábado, me sai a última pesquisa do Ibope, soltou você na frente com 7 pontos de vantagem. Isso foi um Deus nos acuda. Eu me lembro como se fosse ontem. De repente, vem o Reni lá na frente, e me sai o Ibope no sábado, a RPC, Chico Brasileiro na frente. Todos haverão de se lembrar. Não foi, Chico? Eu falei, uai, o Chico virou a eleição. Eu fui dormir com essa sensação. E você também, não foi? Ou não? O clima era esse, de mudança do cenário. E aí, Chico, como é que ficou? De repente o Ibope disse que você estava com 7 pontos na frente, acabou, o pessoal dormiu, no domingo foi todo mundo voltar. Quando abriu a urna, o Reni ganhou com 12 pontos na frente. Foi 12 mil votos na frente, né? 12 mil votos, não foi 12 pontos. Houve até quem disse, compraram o Ibope. Não. E houve um Deus nos acuda, tanto é que o Reni foi para a Assembleia, né? Ele pediu uma CPI, na Assembleia para investigar isso aí. Eu queria aproveitar o senhor aqui, nada melhor, né? O senhor está aqui, o senhor é aberto ao diálogo, e só ouvir a sua opinião sobre esse fato. O que aconteceu ali, afinal? Lucas, vamos fazer um histórico das pesquisas. Por favor, o senhor esteja à vontade. Primeira pesquisa Ibope, 45 dias antes da eleição. 52, Reni, 32, Chico. Isso. 20 pontos de diferença. Isso. Segunda pesquisa Ibope, há 20 dias da eleição. As diferenças foram diminuindo. Nós subimos de 32 para 42. O Reni baixou. Caiu de 52 para 45. Isso é fato. Empate técnico. Isso. Empate técnico. Na última semana, o Ibope foi a campo e apresentou esse resultado. Só que esse resultado era esperado porque nós estávamos no processo de crescimento. Sem dúvida. Crescimento. Isso. Então é claro que quem você estava assim, crescendo. Estava crescendo e o Reni estava caindo. Você também acreditou? Claro que acreditei. Então você foi dormir? Esse eu senti. Não, fui dormir. Achando que tinha. Não. De ter ganho a eleição, Chico? No dia da eleição me perguntaram isso, todas as TVs, toda a mídia me perguntaram, você já se sente eleito? Eu digo não. Naquela apuração, durante a votação. Aí nós temos que entender uma coisa. A pesquisa, muitas vezes, errou em Curitiba, errou. Às vezes a pesquisa, ele erra justamente onde há um excesso de concentração de votos. Está certo. De concentração de votos. Os locais onde foram... que muitas vezes a margem pesquisada é pequena, ou os locais... Sim, local onde foi ouvido as pessoas. Tem várias questões aí que pode ser Você não acha em nenhuma hipótese que houve alguém que... Não houve nenhum negócio. Não houve, de forma nenhuma. Agora, veja bem. Nós perdemos a eleição, digamos, no Porto Meira, por torno de 4 mil votos. Tá. E nenhuma pesquisa apontava isso. Ou seja, houve um processo muito forte, e aí nós temos que estudar isso. Por que nós perdemos em alguns setores da cidade de uma forma assim
30%, 40%. Ali na região da Vila A também o Reni fez muito voto. Não, foi? nós ganhamos ali. Foi, vocês ganhamos no centro, ganhamos na Vila A e ganhamos em alguns setores da cidade. Mas perdemos no Porto Meira. Morumbi. Perdemos no Morumbi. Não é? Perdemos no centro também. Ganhamos no centro. Ah, não, ganhamos no centro? No geral, ganhamos no centro. Perdemos em algumas urnas, mas no geral, no cômputo do centro, só que na escola dinâmica, que é o maior colégio eleitoral do centro, a nossa vitória foi expressiva ali. Certo. Aí, no somatório do centro, nós ganhamos. Na Vila A, nós ganhamos por mais de 1000 votos de diferença. E de vários colégios, onde o voto... aquele voto, digamos, que tinha uma discussão maior sobre a cidade. Certo. O debate foi mais aflorado, as pessoas participaram mais. Agora, infelizmente, existe uma grande faixa na cidade que votou nesse sentimento, vou voltar. De mudança também, né, Chico? E outros fatores aí que eu não posso provar. Eu por não exemplo, posso provar, por isso não vou falar. Sem dúvida. Não me arruma processo. Não vou falar. Agora, como que foi essa vitória tão estupenda? Pode falar o que você quiser, Chico. Em alguns bairros da cidade. Sim. Está sugerindo o que, seu Chico? Como que se chegou numa vitória tão grande? Aí não se apresentava nenhuma pesquisa, e nenhum instituto apresentava uma vitória tão grande. Mas, nos últimos dias, houve uma ofensiva muito grande da candidatura dos aliados aí do prefeito eleito, justamente visando esses setores, esses bairros. É tanto que essa vitória, essa grande maioria do Reni vieram de alguns bairros da cidade. Se a gente olhar o extrato da eleição, não foi o centro, não foi a Vila A, não foi a Vila Holanda, não foi vários bairros da cidade. Foi pontualmente em alguns bairros que deu essa vitória ao Reni. Ô Chico, esses dias eu botei uma enquete no meu... Você sabe que eu tenho um blog, né? Você é meu leitor desde muitos anos, você acompanha. www.galucas.com.br. Era o Língua de Trapo, eu mudei. E a Galucas, a maioria das pessoas... eu tenho 17 leitores. E lá eu pedi uma enquete um dia desse, e até eu fiquei surpreendido com o resultado da enquete. Eu elenquei lá 5 ex-prefeitos de Foz. Eu peguei o Álvaro Nilma, prefeitos eleitos, aqueles que foram biônicos, como alguns 2 ou 3 biônicos, eu não os coloquei. Peguei pela ordem, o Álvaro Nilma, o Dobrandino, o Reri da Jó, o Sames, esses 4. E o Paulo McDonald. 5 prefeitos. E botei lá para as pessoas votassem quem achou melhor. Engraçado, deu na cabeça o Rari da Jó, saiu em primeiro lugar. Lembra do governo do Dajó? Aliás, você foi um crítico ácido do Dajó na Câmara, eu lembro, não foi? Não, eu não era vereador. Você não era vereador na época? Não, eu... Estava se preparando para entrar na Câmara, né? Eu participava de um movimento. Bom, deu o Chico, deu o Rari da Jó na cabeça, segundo o Paulo, terceiro o Álvaro Nilman. E uma coisa curiosa que eu notei na leitura que eu fiz, é que o Dobrandino e o Sames, que sempre foram as pessoas fortes do PMDB local, não é isso, Chico? Eles foram os próceres, e ainda são do PMDB. O Dobrandino ainda né? Eu diria que é um cacique do PMDB. Ele e o filho, o Sames, ficaram os 2 últimos lá. Isso, pelo menos nas pessoas que frequentam o meu blog, que votaram, é um sinal de que mudou o mando político no município. É isso que você vê também, Chico? Porque eu achei engraçado eles ficarem últimos. Mas uma pesquisa, que você acha? Uma pesquisa via internet hoje, ela é muito, seja num blog, seja ela é muito no Facebook, superficial. Ela não atinge os vários nichos que tem no eleitorado da cidade. Que então, que realmente decide uma eleição. Então é difícil. E às vezes tem pessoas, quando vê seu nome lá numa enquete, começa a fazer campanha. Eu não estou dizendo que isso ocorreu. Mas, amigo, tá tendo vota em fulano. Vota em fulano, vai lá e clica em fulano. Ô Chico, você tem hábito de interagir no Facebook? Sim. Você acha o Facebook uma grande ferramenta? Eu não acho, não. Uma grande ferramenta. Para mim não é.
Eu, inclusive, peguei minha página, suspendi, não vou perder mais meu tempo no Facebook. Eu acho as discussões no Facebook ali, você bota uma notícia, já falei isso N vezes, vou repetir. Eu vivo atrás de notícia, eu acho interessante notícia, trabalho numa rádio que dá notícia 24 horas, CBN. Eu gosto de notícia, eu sou um homem da notícia. Eu boto uma notícia lá, vou dar um exemplo. Prefeito de tal região está preso, roubou 10 milhões, boto lá 2, 3 no máximo, curte. Se interessou. Aí vem um Juquinha, acabei de tomar banho, vou tomar um prato de sopa que a minha mãe fez. 100 curtições. Esse é o Facebook. Mas aí tem que saber trabalhar o Facebook. Não sei. Chegamos ao final, dona Cris. Ô Chia, eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo, sucesso na sua caminhada. Eu tenho mais que torcer por você e por todos os outros que saiam e que tenham condições de ganhar a eleição. Que nós façamos aí 2 ou 3 deputados estaduais, até um federal. Eu espero que você tenha sucesso na sua empreitada. Obrigado, e fique Lucas. à vontade para despedir do nosso pessoal. Obrigado, Lucas. Eu só quero reafirmar que nós estamos colocando nosso nome para um debate político. A decisão é em junho, quando serão oficializadas as candidaturas, mas desde já nós estamos discutindo com a sociedade o processo de candidatura, de fortalecimento político da nossa cidade e, acima de tudo, acreditar na política. Não existe outra forma da gente mudar as coisas, da gente encarar o que está aí, se não for através da política. Por isso que a gente tem que permanecer participando, uns gostam, outros não.